a força das ideias, ela vai além da índole de quem propôs as ideias. Tá. Fala, gente querida. Então, novamente, né? Tô aqui criando coragem para me expor, para contar minhas ideias. Tentei primeiro com texto, eu escrevo ensaios, e depois com imagens. Eu fiz uns quadrinhos assim, tipo de um ou duas tirinhas no Instagram. Só que toma muito tempo escrever o texto e toma muito tempo fazer as imagens. Então decidi fazer esse canalzinho aqui de YouTube para ir falando assim na loucura, sem roteiro nenhum, ideias filosóficas. E hoje eu vou falar do que? Do que o pessoal chama de navalha de Hume, né? David Hume, o cara aí que eu acho muito foda, né? Em termos epistemológicos. Não sei da vida dele, não sei se ele foi um cara exemplar ou não sei as opiniões dele, mas o ponto é que eu entendo que a força das ideias, ela vai além da índole de quem propôs as ideias. Tá pesado, hein? Então quer dizer que um cara mau pode propor uma ideia que eu acredito? Sim, pode. É foda, né? Então, assim, a gente vê na União Soviética, eles proibiram a seleção natural, né? Então proibiram essa crença, porque era uma crença capitalista. Talvez tenha sido uma ideia relacionada aí com os nazistas, né? Eu não sei o tanto que a seleção natural foi usada pelos nazistas ou não, mas a eugenia tem relações claras, né, com o darwinismo. Então, e aí? A gente vai recusar darwinismo? A gente vai recusar porque os nazistas usaram? Os nazistas, eles tinham essa prática, né, de queimar livros, de escolher o que as pessoas podem aceitar. Então nós, que não somos nazistas, né, a gente vai fazer assim. Para compensar os nazistas, para compensar os fascistas, eu vou fazer a mesma coisa que eles, só que em direção contrária. Não é que a gente vai solucionar os problemas do nazismo fazendo a mesma coisa que eles num outro sentido. A gente vai vetar também alguns conhecimentos, mas os conhecimentos que são de acordo com o nosso filtro. Não, eu não acho que isso seja o correto. Daí o David Hume. David Hume é um cara que ele propôs algo assim incrível. Ele chegou e disse assim, olha, na época do David Hume, ele era ateu, né? Diziam, vou criar um exemplo aqui, né? Deus fez o mundo de maneira que a gente pode comer os animais. E a gente sempre comeu os animais. Logo, nós temos o direito de comer os animais. Ou então, sei lá, homem e mulher, desde o começo, desde sempre, transaram, tiveram filhos. Logo, os homens devem transar com mulheres. O ponto do David Hume não é porque as coisas são de determinado modo que elas devem ser de determinado modo. Então não é porque Deus fez desse jeito que Deus fez com que deva ser desse jeito. Porque a generalização daquilo que a gente observa não é algo racional. Algo racional é algo que obedece àquelas leis lógicas, né? Então como é que são as leis lógicas? Assim, são leis que se a gente partir de uma premissa verdadeira, a gente chega a uma conclusão verdadeira. Mas a generalização da observação do mundo não obedece a esse padrão. Tanto não é lógico que animais conseguem fazer isso. Então se você botar algo que dá um choque no animal, assim, uma coisa que queima, que machuca, se ele encostar lá, uma vez, duas vezes, ele vai parar. Se ele encostar, ele consegue generalizar. Da mesma maneira, um bebê. Se um bebê vê alguma coisa caindo, vê outra coisa caindo, ele vai perceber que sempre vai cair, né? É a tal da indução. Então, assim, se isso fosse racional, um animal não teria, um bebê não teria. Então isso não é algo racional, isso não é algo que vem do raciocínio lógico, de uma deliberação profunda de sábios, não. Isso vem do nosso sistema, vem do nosso hardware, né? Na linguagem, a época do David Hume, veio do nosso instinto. O instinto é a mesma coisa que hardware. Você sabe qual é a melhor metáfora? O instinto é a mesma coisa que a memória apenas de leitura, né?
memória ROM. É a memória de leitura apenas do computador, é a memória de inicialização. É algo que está lá no computador que permite que outras coisas sejam escritas. Beleza. Então, a indução não é suficiente para a lógica, não é suficiente para garantir a verdade. E a partir da indução, então, da mesma maneira que temos questões morais, né? Igualzinho a gente tem para leis, né? Leis, olha como a palavra lei é interessante, né? As leis naturais, as leis. Lei não mostra como as coisas devem ser? Então, da mesma maneira que em questões morais, em questões físicas, a gente não consegue atribuir a partir da observação como aquilo tem que ser necessariamente. A gente faz elaborações conceituais, a gente cria teorias massa, sou a favor, acho que algumas teorias são pertinentes, outras teorias são mais pertinentes ainda. Então, pô, legal, é o caminho do Popper, né? Você vai mostrar que uma teoria é mais pertinente que a outra. Você não tem que usar uma verdade metafísica, não tem que usar uma verdade objetiva para que uma teoria seja mais pertinente que a outra. Vamos voltar para o David Hume e as questões das leis. Como é que, no meu entender, como é que a gente deve proceder para que não sejamos fascistas? A gente não tem que reproduzir a prática dos fascistas, a gente não tem que chegar assim, os nazistas, eles execravam, tinham ódio pelos judeus, né? Muitos pensadores liberais eram judeus, né? O próprio Ciclo de Viena tinha um monte de judeu. Popper era descendente de judeu, apesar dele não ser do Ciclo de Viena. Enfim, o próprio Mises, que era descendente de judeu. Einstein, a galera que fugiu da Alemanha, muitos eram judeus, né? Muitos desses liberais. Então, assim, era associado o liberalismo com o judaísmo. Mas, voltando lá para os nazistas. Não é porque o nazista chega e fala assim, tem um ódio dos judeus. Então, como é que a gente vai se liberar dos nazistas? Vamos aplicar o mesmo mainframe, vamos aplicar o mesmo jeito de pensar. Vamos aplicar o mesmo, só que ao invés de direcionar para o judeu, vamos aplicar para o nazista. Eu tenho ódio do nazista, eles têm que ser exterminados. Não, gente, porra, isso é reproduzir a mesma lógica, reproduzir a mesma violência. Como é que é o jeito correto de proceder? Não é fazendo a mesma censura moral. Agora a gente só pode acreditar em determinados fatos se esses determinados fatos não forem a favor dos fascistas. Não, gente, não é assim. A maneira liberal, né? Pelo menos a maneira que eu entendo que é adequada, é a seguinte. Cara, o mundo tá aí. É foda porque eu sou um cético, né? Tem uma contradição aí que depois eu vou explicar direito essa contradição, vou escrever um vídeo a respeito dessa contradição, mas existem fatos que, se a gente aceita outros fatos, a gente tem que aceitar esses. Eu chamo isso de fatos intersubjetivos. Então, se você aceita determinadas coisas, você tem que aceitar outras coisas. Tem determinados fatos que eu aceito. O critério para aceitar o fato não é se ele me beneficia, ou se ele beneficia a minha moral, seja lá qual for. Cara, os fatos, eles não são relacionados com os valores, é como eu proponho, né? Não é uma verdade metafísica, é uma proposta. Então, o dever ser não vem do ser. Para anarcocapitalista isso vem também. Direito natural isso não tem. Essa coisa de direito natural, derivar, o natural é o real, né? O real vem no natural. Enfim, gente, foi muita coisa aqui, né? É isso, abraços.